Oi, meus amores, eu sou a Anne, sejam bem-vindos ao Bucana. Lembrando que se você não é inscrito no canal ainda, não esquece de inscrever, de deixar o like e ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo que vai estar rolando aqui. Também me siga nas redes sociais, Instagram @ana.bucana e no Twitter @aninhajm, pra gente interagir, trocar ideias, sugestões e muito mais. E eu quero lembrar que se você for comprar livros ou qualquer outro produto, de usar os links que estão aqui na descrição, porque comprando por eles vocês não têm taxa alguma mais, mas contribui com uma comissãozinha aqui pro Bucana e ajuda no crescimento do canal, ok? Hoje é dia de mais uma tag aqui no canal e dessa vez eu trouxe uma tag que eu vi muita gente respondendo lá no Instagram, que é a tag Dias da Semana em Livros. Eu achei muito bacana e pra cada dia de semana tem uma pergunta e enfim, vocês sabem o esquema da tag. Vai ser uma tag mais curtinha, né? São 7 dias de semana. Mas eu espero que vocês gostem, então sem mais enrolar, vamos começar? Começamos, obviamente, com o domingo, que é um livro que você não quer que termine ou não quis que terminasse. Pra responder essa categoria, eu trouxe um livro que eu não quero que termine, tanto que eu li metade dele faz alguns meses já e eu parei, porque eu realmente não quero que termine sem ter a continuação, que é A Coroa de Ossos Dourados, da Jennifer L. Armentrout. Esse é o terceiro livro da série de Sangue e Cinzas da autora, pela qual eu sou apaixonada, assim, em todos os detalhes. E esse livro tava sendo, assim, tão bom, tipo, cheio de reviravolta, o romance do casal tava entregando demais, era muita coisa acontecendo e eu não queria que ele terminasse. E aí eu parei na página 324, já faz mais de um mês, e ele tem ao todo 600 e poucas páginas, se eu não me engano. Tem 668, então eu li metade praticamente e eu parei por não querer que ele terminasse. E eu sabia que não vai ter a continuação, então agora, né, tô esperando a galera falar quando vai vir a pré-venda e aí provavelmente eu vou pegar pra terminar, porque realmente eu não quero ficar sem esse universo na minha vida. Eu amo demais essa série. Ela é uma fantasia mais 18, pra quem não conhece, vai se passar num universo novo criado pela autora, mas que também vai ter alguns seres que a gente já tá familiarizado, como lobisomens, vampiros, porém com outros nomes. A nossa personagem principal, a Poppy, ela desempenha um papel nesse governo, nesse mundo todo, que é muito religioso. E a Poppy, ela é considerada donzela, que é como se fosse um cargo nesse reino todo, né? No qual, quando ela completar 19 anos, ela vai ser entregue aos deuses e passar por um processo de ascensão, que ninguém sabe muito bem o que é, principalmente ela não sabe o que vai acontecer. E por se tratar da donzela, ela vive uma vida muito restrita, ela tem que usar um véu o tempo todo, ela não pode conversar com as pessoas não podem olhar diretamente pra ela, enfim, ela não pode fazer praticamente nada. Só que a Poppy, minha gente, assim, ela não tá nem aí. Se ela acha que ela tem que fazer uma coisa, se ela sente vontade, ela vai lá e faz. Principalmente quando ela vê pessoas sendo injustiçadas, ela vai lá e ela faz o que ela acha certo e ela não tá nem aí pras consequências que sempre tem. E aí a nossa história vai dar uma apimentada mais quando o Rogue aparece. O Rogue, ele se torna o novo guarda pessoal da Poppy e assim, ele também não tá nem aí pras regras. Ele se sente atraído por ela se sente atraída por ele, começa a despertar coisas que ela não deveria sentir e os dois estão meio que dando-se as regras, eles fazem o que eles acham. E nós vamos começar a desenrolar essa história que não vai ser focada só no romance, porque esse reino de Solis, que é onde a história se passa, ele tá sob ameaça de um reino que já foi deposto, né, que todo mundo acredita que não existe mais, que é os Atlantes. E os Atlantes, segundo eles, foram os criadores dos Vorazes, que são esses animais, são uns bichos, uns monstros lá, que quando atacam as pessoas também se transformam nessa criatura, né? Enfim, tem várias coisas, várias lendas rondando o Reino Atlante, e o Reino de Solis tem toda uma hierarquia onde as pessoas que já passaram pelo processo de ascensão são as pessoas que comandam e as pessoas que ditam as histórias, basicamente. Então a população acredita nesses ascendidos como se fossem, sei lá, os deuses. E a gente vai descobrindo mais sobre o Reino de Atlantia, mais sobre o Senhor das Trevas, que supostamente comanda essas pessoas, e descobrindo alguns segredos que rondam os Solis e seus governantes. Então, assim, ele é um livro extremamente composto de tudo, é muito complexo, mas é super bem desenvolvido. O romance entrega demais, a química do casal é
tudo da minha vida, as reviravoltas, tem reviravolta atrás de reviravolta. Eu sou completamente apaixonada por essa história e por isso eu não quero que esse livro termine antes de eu ter a continuação e eu tô enrolando. Próximo dia da semana é a segunda. Um livro que você tem preguiça de começar. Olha, eu trouxe um livro que eu acho que vocês vão concordar comigo, que é It, do Stephen King. Porque, gente, olha o calhamaço. Tanto que era uma das minhas metas desde o ano passado, ler esse livro antes do Halloween desse ano, de 2022. Só que assim, não rolou, né? Porque toda vez que eu penso em começar It, eu lembro que são 1.100 páginas, mais de 1.100 páginas. E assim, olha o tamanho disso. Não é nem o tema, eu não ligo pro tema. Eu já vi os filmes, eu sei. Só que é o tamanho mesmo, sabe? Da preguiça, porque é muito grande. E, ai gente, eu ainda vou ler. Assim, é uma meta pessoal minha ler It, porém, sabe Deus quando isso vai acontecer. E o que é um pouco engraçado, porque Cidade da Lua Crescente, da Sarah J. Maas, tem quase 1.000 páginas. Acho que o último livro tinha 900 e pouca. E eu li super de boa, mas quando chega em It, eu não sei porquê. Eu enrolo pra começar, eu tenho preguiça. E a meta tá passando de ano pra ano. Era pra ter lido esse ano, né? Mas não veio aí. Quem sabe no próximo. Porém, não me comprometo mais. Mas, assim, um dia da minha vida eu vou ler. Próximo dia é terça. Um livro que você empurrou com a barriga ou leu por obrigação. Pra ser sincera com vocês, eu acho que não tem um livro, assim, recente que eu tenha empurrado de barriga, nem que eu li por obrigação, né? Porque eu geralmente leio os livros que eu quero, tem parcerias, mas os livros das parcerias acabam sendo incríveis, então não teve esse problema. E o último livro, não tem. Eu geralmente abandono. Acho que o último livro que eu tava empurrando de barriga pra ler foi o Dança da Morte, do Stephen King. Também é um livro de 1.200 páginas. Eu não tenho ele físico, eu tava lendo em e-book. E eu parei na metade porque, sei lá, não tava dando pra mim. Não tava engatando a história. Eu tava empurrando de barriga mesmo. E foi isso, eu parei. Eu acho que eu não tenho mais disso de, preciso terminar a história. Quando eu vejo que realmente não tá indo, eu abandono pra tentar em outro momento. E é isso que aconteceu. Próximo é, quarta, um livro que você deixou pela metade ou está lendo no momento. Como eu falei, eu acho que o último livro que eu deixei pela metade foi Dança da Morte. E o Corajosos Dourados, que eu parei propositalmente, né, porque eu não queria que acabasse, então eu vou trazer um livro que eu tô lendo, que faz parte da Maratona Dark, onde eu, com mais 3 parceiros de Bookgram, estamos fazendo uma leitura coletiva com os livros mais sombrios desse mês de outubro. E a leitura coletiva, né, o livro da leitura coletiva da segunda quinzena de outubro, é O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, do Grady Hendrix, nome difícil de falar, né? E essa história eu tô um pouco antes da metade. Eu achei um começo um pouco parado, sei lá, tava coisas do cotidiano, não tinha nada demais acontecendo, eu me irritei no começo. Porém, agora a história começou a engatar mais, sabe? Ficou mais interessante, agora até que tô gostando. Esse livro vai se passar em 1988 e vai contar a história de 2 amigas, que é a Abby e a Gretchen. Elas se conhecem desde que elas têm 10 anos e são super amigas. Num belo dia, elas estão com outras 2 garotas que fazem parte do grupinho, né? E elas decidem nadar durante a noite. Nesse meio tempo, né, a Gretchen acaba desaparecendo e na manhã seguinte, quando as meninas reencontram ela tá super diferente. E aí começam a acontecer coisas estranhas, a Gretchen começa a se sentir estranha, ela não é mais aquela garota que as meninas estavam acostumadas. E aí que a gente vai ter o desenrolar dessa história, é exatamente na parte que eu tô ainda, onde a Gretchen começa a se sentir estranha, começa a agir estranho. E como eu falei, o começo foi um pouco arrastado pra mim, não tava gostando, porque só mostrava passos do dia a dia delas, coisas da amizade delas, como elas conheceram, ia pulando algumas fases, e eu achei assim, meio sem nada, sabe? E aí agora que começou de fato a acontecer tudo isso com a Gretchen, eu fiquei interessada, e então essa é a minha leitura atual. Tô ansiosa pra terminar, pra ver onde isso vai dar, e quando terminar vai ser resenha lá no Instagram. Próximo dia da semana é quinta, um livro que você não recomenda. Eu acho muito complicado essa história de não recomendar livro, porque cada pessoa tem seu gosto, né? Um livro que eu posso não ter gostado, outra pessoa pode gostar, por isso sou sempre a favor de deixar a minha opinião sincera, né? O que eu achei da história, mas eu também incentivo você a ler e tirar suas próprias conclusões, porque cada gosto é diferente. Mas eu vou trazer um livro aqui que não é que eu não recomendo, mas acho que de todos os livros que eu já li, é um dos que eu menos gosto
E, gente, se eu começar a falar desse livro, a raiva vai subindo e eu vou ficar horas e horas só falando dele, mal, porque eu não gosto, realmente eu não gosto. É uma coisa pessoal, assim. Ai, sério, eu vou falar do livro primeiro. O livro, no caso, é Para Ser Philip com Amor, que é o quinto livro da série Os Bridgertons da Julia Quinn. Aqui a gente vai ter a história de uma das irmãs, que é a Heloise. Eu não vou entrar em detalhes sobre a sinopse do livro, até porque Bridgertons é super famoso, quem tá lendo a série... Quem tá vendo a série vai chegar nesse momento. Eu espero que eles mudem isso na adaptação, porque, gente, dos 9 livros dos Bridgertons, esse é o que eu menos gosto, mas assim, num nível subterrâneo de não gostar. A Heloise sempre foi uma das minhas personagens favoritas dos Bridgertons, porque ela tinha personalidade, ela fazia o que ela queria, ela era incrível. Chegou nessa criatura aqui, ó, nisso daqui. Cadê a Heloise, gente? Ela virou um capacho desse cara que eu odeio, entendeu? Para o Sir Philip, ela virou um capacho, porque tudo que ele falava, ela não batia de frente, nem parecia a Heloise que a gente estava acostumada. Eu não gosto do Sir Philip, eu acho ele super chato. Eu não quero dar spoiler, mas ele queria uma empregada, ele queria uma babá, isso me irritou o tempo todo, porque ele fazia as coisas e, sabe, visando sempre ele, enfim, não comprei essa redençãozinha dele lá no final, onde as coisas melhoram. Não comprei isso. Posso ter me emocionado, posso ter derramado algumas lágrimas, mas isso não quer dizer que eu gosto desse livro, entendeu? Então não é que eu não recomende, porque como eu falei, pode ser... Tem gente que gosta, eu sei que tem gente que gosta desse livro, mas eu odeio ele. Da série Bridgerton, ele é o que eu mais odeio. Eu acho que de todos os livros que eu já li, ele é um dos que eu tenho mais raiva, porque, gente, cadê a Heloise? Que eu tava acostumada, que eu amava nos outros livros, sabe? E aqui ela fica super apagada. Enfim, eu me exalto um pouco pra falar. E é isso. É esse aqui. Terminando quase a semana, né? Temos sexta-feira, um livro que você quer que chegue logo, um lançamento ou uma compra. Eu vou falar de um lançamento, de uma pré-venda, que eu já adquiri o meu e eu estou ansiosíssima para chegar, que é A Razão do Amor, da Elie Hazelwood, a mesma autora de A Hipótese do Amor. É mais um livro que vai se passar no meio científico, que vai ser esse Inimigos para Amantes, e a gente vai ter a Bee, que vai ter que trabalhar com um cara que já se declararam rivais desde o doutorado, a faculdade, alguma coisa assim. Então, assim, tem essa pegada científica, tem essa coisa acadêmica, né, deles se odiarem, porque, segundo esse cara que é o Levi, ele fala que o ódio, quando cada um tá no seu lado, as coisas fluem melhor, só que ao mesmo tempo ele vai começar a apoiar as ideias dela, ajudar ela, enfim, gente... Que chuchu, né? Tô super ansiosa pra esse livro chegar e eu ler, então com certeza é a minha resposta. E pra finalizar essa tag, sábado, um livro que você quis começar novamente assim que ele terminou. Eu sei que eu sempre falo muito desse livro aqui, só que se eu respondesse com outro, eu não estaria sendo totalmente sincera, porque teve um livro que assim que eu fechei a página, que eu fechei a contracapa dele, eu quis recomeçar, que foi O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. Gente, eu sou apaixonada por esse livro porque ele é assim, ele é uma experiência diferente de tudo que eu já tinha lido. Ele é um livro confuso, que você 90% do tempo vai achar que não tá entendendo nada, mas você tá entendendo, mesmo que não pareça, você tá, e as coisas mais bizarras fazem sentido. É uma história incrível. Aqui a gente vai ter a história do Zachariah Ezra, eu chamo de Ezra porque é mais fácil, então a gente vai ter a história do Ezra, que um belo dia, na biblioteca da universidade, encontra um livro de aparência super velha, que não tem nome, não tem autor, nada, e aí folheando esse livro, ele encontra uma passagem da sua infância. Mas como um livro tão velho pode retratar algo da infância dele? Essa é a questão toda. E ele começa a investigar. E quanto mais ele investiga, mais ele vai se aprofundando nesse universo um tanto quanto doido, onde envolve sociedades secretas e um lugar subterrâneo, que é o Porto do Mar Sem Estrelas. Esse lugar é como se fosse a biblioteca que guardasse os livros, as histórias de todos os lugares do mundo. É um lugar, assim, incrível, sabe? Eu tenho muito nítido a imagem, assim, do Porto do Mar Sem Estrelas. Eu imagino, assim, os túneis cheios de estantes e livros, porque realmente é assim. E é umas coisas muito doidas, sabe? É uma fantasia alta, uma high fantasy. Então a gente vai ter portas mágicas pintadas em lugares do mundo que você consegue atravessar e chegar a esse lugar. Aí pra você entrar nesse lugar, tem algumas coisas que você precisa fazer, tem que jogar um dado, aí vai aparecer uma imagem.
Enfim, essa é uma parte do livro. A gente vai ter um livro dentro de um livro. Enquanto a gente acompanha o Ezra e toda a sua viagem ao Porto do Mar Sem Estrelas, quando ele vai descobrindo mais sobre os mistérios desse lugar, como esse lugar tá sob ameaça de sumir, e personagens importantes nessa história, a gente vai ter alguns trechos do livro que ele encontrou. Então a gente vai acompanhar a história do Ezra e também vamos ler o livro que ele encontrou lá na biblioteca e alguns outros livros que vão sendo citados ao longo dessa história. Assim, falando parece confuso, lendo também é um pouco confuso, mas eu te garanto que é uma história incrível, uma experiência super diferente, sabe? Que é cheio de metáforas e te faz refletir e tal. Eu amo esse livro. E como eu falei, ele deixa muitas pistas ao longo da história. E as coisas vão se juntando e vão fazendo sentido. Então ele foi uma história que assim que eu terminei, eu queria voltar pra reler, pra pegar algumas coisas que eu provavelmente deixei passar. É incrível, gente. Sério, só leiam esse livro. Bom, meus amores, então essa foi a tag de hoje. Tag Dias da Semana em livros. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais curtinha, né? Mas é isso, me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, se vocês concordam com a minha opinião. Não esqueçam de se inscrever, de deixar o like, me seguir nas redes sociais, que tem todos os links aqui na descrição também, para vocês acompanharem resenhas, vídeos aleatórios, enfim, várias coisas, saberem o que vai estar rolando aqui. E é isso, gente, beijinhos e até a próxima!